Os jogos de Soul Eater têm uma maldição, nenhum deles presta. Ou quase. Soul Eater é um mangá que começou a ser lançado em 2004, mas só foi ter um anime propriamente dito em 2008, fazendo um sucesso absoluto, porque a produção do anime é simplesmente impecável até pros padrões de hoje em dia. E eu vou te poupar de mais detalhes sobre a história de Soul Eater, porque você já deve conhecer, mas 2008 ainda era um momento que saíam muitos jogos licenciados, e dos mais variados tamanhos, cores e formatos. Durante a era do PS2 e do Wii, se tinha filme ou desenho, tinha jogo, independente do que fosse. E Soul Eater, obviamente, não conseguiu fugir desses jogos. 3 foram lançados em um espaço de só 5 meses. O primeiro foi Soul Eater Monotone Princess pro Wii, em setembro de 2008. Logo no mês seguinte veio o Soul Eater Medusa's Plot, que aqui a gente vai chamar ao longo do vídeo de As Maracutaias da Medusa, pro Nintendo DS. E já em janeiro de 2009, o Soul Eater Battle Resonance pro PS2 e pro PSP. Eu passei os últimos 2 dias jogando esses jogos, o máximo que eu consegui inclusive, e é sobre eles que a gente vai falar no vídeo de hoje. Como foi o primeiro a lançar, a gente vai começar por ele, o Monotone Princess. Esse jogo se destaca dos outros principalmente porque ele tenta ter uma história nova e original, além de que todas as cutscenes foram feitas também pelo estúdio Bones, que fazia o anime principal. A história dele se passa ali meio que na metade da primeira temporada do anime, antes do arco da ressurreição do Kishin, então aproximadamente ali depois do episódio 15. A história dele não é canônica e nem nenhuma das novas informações que ele adiciona na lore, o que é uma pena porque daqui saíram até que umas coisas que eu considero bem interessantes. Além de que o design de um dos vilões, o Grimoire, posteriormente seria usado no mangá principal como o design do Noah, ou o Avatar da Ganância. O que é duplamente curioso porque o poder dele, o livro de Eibon, também é meio que um grimório, né? Mas a gente vai discutir mais sobre esse personagem do Grimoire um pouco mais tarde. Durante os eventos do jogo, os membros do clã Paraponera, Ponera e Grimoire, surgem numa tentativa de destruir o mundo inteiro usando casulos de Kishin, que é uma coisa original do jogo, para absorver almas humanas, criar um exército de criaturas com poderes iguais de Kishins e depois absorver esse poder para eles e destruir o mundo. A história é simples, igual qualquer jogo licenciado costuma ser, mas esse tal clã Paraponera me chama a atenção. Não só pelos designs muito maneiros deles, mas também porque eles têm uma página enorme na wiki de Soul Eater. E aqui eu tô confiando na wiki porque eu joguei o jogo em japonês, não consegui usar o patch em inglês e eu não vou zerar ele de jeito nenhum e vocês já vão entender o porquê. Mas preste atenção. Aparentemente, esse clã Paraponera surgiu de magia que era aninhada no subsolo, de onde eles surgiram e moravam. Sendo formado basicamente de bruxas, eles são capazes e muito habilidosos com magia, sendo o diferencial deles essa capacidade de criar casulos de Kishin. Essas criaturas ou coisas, e eu não consigo entender essa parte muito bem, que conseguem atrair e consumir almas humanas. E quando uma grande quantidade de almas é absorvida, é supostamente capaz de produzir poderes parecidos com os de um Kishin. Ah não, pera aí, aqui eles estão metendo louco. O casulo tem até Soul Protect, pô. Aí é sacanagem já, pô. Os membros mais relevantes do clã são a Ponera, que é a rainha bruxa capaz de produzir esses casulos, e o Grimoire, que seria o mentor da Ponera, que o Okubo idealizou a partir do conceito de minhocas ajudando formigas, já que os dois têm essa conexão com o solo. A aparência do Grimoire foi deliberadamente escolhida para parecer com uma pessoa latina, e as habilidades dele foram inspiradas em Pokémon, com o livro dele funcionando quase que como uma Pokédex para ele guardar e summonar monstros, assim como o objetivo dele de absorver Kishis no livro para ganhar o seu poder. Bem, não é exatamente assim que Pokémon funciona, mestre Okubo, mas basicamente tudo aqui foi reutilizado depois pro personagem do Noah no mangá principal, e é literalmente tudo, até as criaturas invocadas, então até que tá valendo. Dentre os soldados do clã, o Nars Garnier me chama a atenção principalmente pelo design dele e por ele ter uma cutscene absurda lutando contra o Death the Kid. Mas os soldados principais do clã são os Paramiles, que são humanos que já foram absorvidos pelos casulos e são controlados pela Ponera ou pelo Grimoire. E os Gigants, ou Gigants, eu não entendi muito bem a pronúncia, que tem um dos designs mais surreais que o Okubo já fez. E aparentemente eles são o resultado final dos casulos absorvendo uma alma humana. Eles são considerados já Kishins e têm poderes no nível de 1. E segundo a wiki aqui, eles são fortes, mas não no nível do Ashura. O que eu imaginei porque seria impossível para uma Maka ou para um Black Star do episódio 15 derrotar algo sequer próximo
a um Ashura. E eu espero que tu tenha gostado da lore até aqui, porque a gameplay desse jogo é um lixo. Primeiro eu preciso dizer que eu tenho uma história muito pessoal com esse jogo. Eu movi fundos e mundos para baixar e fazer ele rodar no meu Wii lá em casa. Eu passei por 1000 processos porque eu não achava o arquivo certo, e quando eu fui jogar, eu parei no tutorial porque o jogo te obriga a fazer o mesmo tutorial 3 vezes, com as 3 duplas. E o tutorial é literalmente o mesmo para as 3 duplas. Então as minhas gravações desse vídeo são emuladas. Que eu também tive que passar por um parto para emular, porque o jogo necessita da esquiva para você passar do tutorial, e a esquiva é balançando o emote desesperadamente. E eu não tava conseguindo configurar isso direito no Dolphin, porque o jogo também tem cursor. E por causa disso eu quase desisti de gravar esse vídeo inteiro. Mas no fim das contas, depois de um surto psicótico, eu consegui configurar tudo direitinho. E eu só fui até o primeiro boss, que é o Jack the Ripper, igual no primeiro episódio do anime, porque esse jogo é chato pra diabo. Primeiro que para um jogo de 2008 ele é muito feio. A iluminação é toda dura, os cenários são entediantes e sem vida, é tudo muito simples. Juro pra vocês que até o jogo de DS tem mais molho que esse daqui, e os bonecos são simplesmente todos duros. Não só os modelos deles, que são simples demais pra época e pro console, mas a jogabilidade dele é meio que inexistente. Como é um jogo de Wii, você não tem controle nenhum sobre a câmera, o que já me deixa muito puto. E aí você só anda com o nunchuck, você bate usando o A e esquiva balançando o emote desesperadamente. E independente de qual lado você quer esquivar, você não vai conseguir, porque o motion control desse jogo é horrível. E eu não tô falando isso só porque eu joguei no emulador, no Wii de verdade também é horrível. Sem contar que é um jogo hack and slash que não tem combo, só dá pra você apertar A pra bater e B pra prender a câmera no inimigo. E nem isso funciona direito, porque esporadicamente você vai precisar apertar o Z pra virar a câmera pra onde seu personagem tá olhando. Parece até que eu tava jogando um jogo de 64. A primeira missão, que foi literalmente só o que eu consegui tancar jogando esse jogo, consiste em você andar por corredores vazios, esporadicamente bater nos bichos aleatórios e ter a boss fight no final. Que assim, se até tivesse uns controles melhores e mais variedade, até que não seria tão ruim. O modelo do boss é bem maneiro, as animações não são tão ruins assim, ele só é meio travado e meio repetitivo. E eu imagino que as outras missões do jogo sejam exatamente a mesma coisa, só que com inimigos diferentes. Porque até no pouco que eu joguei, eu vi uma leve variedade de inimigos aqui e ali. E as boss fights, que não parecem difíceis, nem diferentes em si, pelo que eu vi num vídeo, mas os chefes parecem interessantes, sabe? Se eu não tivesse que depender tanto de um motion control que não funciona, eu tentaria zerar ele no Wii de verdade, tá ligado? Eu sinto que esse jogo tinha muito potencial, mas ele falhou simplesmente em ser um jogo divertido e muitas vezes funcional. O que adianta você ter uma história e uma lore boa, e eu digo boa aqui no sentido muito leve da palavra, porque comparado à lore principal não tem nada de muito incrível, e ser simplesmente injogável. O que eu considero uma pena, porque esse jogo foi desenvolvido e publicado pela própria Square Enix, que também era distribuidora do mangá. Em seguida, a gente tem o Maracutaias da Medusa pro Nintendo DS. Que ódio que eu tenho desse jogo. Que ódio, que ódio, que ódio. Tipo assim, literalmente só extravasando pra definir o que eu sinto por esse jogo. Simplesmente não tem muito o que dizer em relação à história ou lore desse aqui. Dessa vez eu consegui baixar de verdade o patch em inglês pro meu 3DS, e eu joguei o início dele de forma pseudo-legítima, vamos colocar assim. O jogo basicamente só reconta a história dos episódios iniciais, mas de maneira estúpida. O pior defeito desse jogo é que o diálogo dele rola nessa velocidade, e não dá pra pular. Não dá nem pra acelerar, não dá pra fazer nada. Só olhar, esperar e esperar. E esperar aparecer o botão de prosseguir na tela de baixo, porque nenhum botão funciona aqui. Mas deixa eu me acalmar e tentar te explicar como é que funciona a gameplay do Maracutaias da Medusa. Quiz do Scalércio aqui. Eu te pergunto, qual que era a inovação do DS? Eu te dou 3 segundos para você pensar e responder em voz alta essa pergunta. Pois é, 2 telas e uma delas tinha touch. Já pegou o esquema, né? Tudo nesse jogo é touch. Você só anda com as setinhas, e no meu caso aqui do 3DS é o analógico, e todos, literalmente todos os outros botões do jogo só servem pra pular, que é uma ação inútil nesse jogo, inclusive. Você nunca precisa pular pra nada. Bater, refletir ataque, usar especial, bater, é tudo no touch, irmão. O que dá pra ver pela minha gameplay aqui é bem difícil de fazer com o dedo duro e sem uma stylus, porque perderam a minha stylus. Eu gravei a primeira fase inteira jogando no 3DS pra mostrar pra vocês o verdadeiro controle do jogo e como é jogar ele de verdade. Só que foi literalmente nesse momento aqui
que eu joguei a toalha. A transição entre as missões era muito texto que não dá pra pular, e aí eu larguei de mão e fui usar o fast forward do emulador. E me desculpa porque a qualidade ficou péssima, eu realmente não sei o que aconteceu aqui, porque eu achei o jogo até que bonitinho no console de verdade, mas enfim, eu joguei até a fase do Black Star, e a única diferença aqui é que o Black Star não quebra caixas. Se você desenhar pra baixo, ele usa o golpe da alma, mas é terrível, você nunca precisa usar ele, e ele lança Shuriken, o que até que é maneiro. Mas aí eu cheguei na primeira boss fight do jogo, o Mifune, e ele é absurdamente apelão. Ele tem um padrão bem fácil de aprender na primeira fase, ele dá 3 porradas, cansa e dá pra você bater nele, mas na segunda fase ele é simplesmente não dá abertura e dá muito dano. Eu acho que 3 ou 4 porradas dele você já vai de vala. Eu tentei umas 5 vezes e simplesmente não deu pra mim. E pra piorar, eu juro por tudo que é mais sagrado que eu não achei uma gameplay no YouTube mostrando como é o Death the Kid desse jogo. Então a gente vai ficar sem saber, porque eu também não vou jogar mais isso. Se desse pra pular os diálogos, pelo menos, com certeza seria um jogo bem mais agradável. Inclusive, esse é um bom momento para avisar que se você quer me ver falar mais sobre videogames, eu criei um canal especificamente para isso. Ele se chama Scalércio EXE e você pode se inscrever lá, se você tiver a fim de ter mais Scalércio na sua vida. Então, finalmente a gente chega num jogo que não é totalmente podre. Ele é só medíocre. Soul Eater Battle Resonance para PS2 e PSP, lançado no Big Ano de 2009. Antes da gente debater sobre o jogo, a gameplay dele em si, eu queria fazer um exercício visual com vocês. Eu vou passar 2 clipes diferentes de gameplay e eu quero que você preste bastante atenção nos dois e depois tente adivinhar qual dos 2 jogos lançou primeiro, beleza? Shoot him! Expand my power! O primeiro trecho é do jogo Naruto Ultimate Ninja 5, também do PS2 e desenvolvido pela CyberConnect 2. O segundo trecho, obviamente, é do Soul Eater Battle Resonance. Sabendo que o jogo de Soul Eater foi lançado em 2009, quando você acha que o jogo de Naruto lançou? Depois do jogo de Soul Eater, né? Ele é muito mais bonito? Esse jogo é de 2007. E dá pra gente ir mais atrás ainda. O Naruto Ultimate Ninja 3, que foi lançado em 2005, já se parecia com isso aqui. Marcou muito minha infância, inclusive, esse jogo. Se vocês, assim como eu, tiverem nessa faixa aí dos 20 e poucos, eu acho impossível vocês não terem jogado algum jogo dessa série Ultimate Ninja na infância. A comparação chega a ser injusta até com um jogo de 2005, tá ligado? Principalmente a qualidade dos modelos, que é o que chama mais atenção aqui. Além, obviamente, da fluidez do combate, que torna o jogo muito mais gostoso de jogar, que é muito diferente do jogo de Soul Eater. O jogo de Soul Eater ainda tem um segundo agravante, porque além de ser meia boca, ele foi lançado muito no fim da vida do PS2, já que o PS3 foi lançado em 2006. Então é meio vergonhoso um anime tipo Soul Eater ter um jogo com essa qualidade de modelos, animações e gameplay em comparação com os seus concorrentes, e ainda mais tarde assim na vida de um console gigante como foi o PlayStation 2. O jogo não tem bem história, ele tem um modo aventura que você pode escolher alguém do trio principal e fazer uma sequência de missõezinhas que variam bastante de objetivo, e é aqui que você libera os novos personagens jogáveis. O elenco é bem pequeno, sendo jogáveis o Death the Kid, a Maka, o Black Star, Krona, o Cid, Mifune, Blair e o Stein, e os desbloqueáveis são o Free, a Medusa, o Ox, o Excalibur e o Shinigami-sama. A novidade que o jogo apresenta e que torna ele levemente divertido de jogar é a mecânica da ressonância da alma, que eu acho legitimamente legal. Basicamente, todo personagem que consiste em mestre e arma tem 2 barras de energia. Uma que carrega quando você bate, que é a da esquerda, e uma que carrega se você apertar o botão indicado pelo seu parceiro em momentos específicos, como se fosse um Quick Time Event, tá ligado? Ou apertando bola para carregar energia. Cada vez que as 2 barras se completam, você fica um pouco mais forte e causa mais dano. E quando ela chega no máximo, você consegue usar um especial, que honestamente só dão muito dano e são nada impressionantes visualmente. Sério,
esse jogo é muito feio pra época. Eu não consigo aceitar isso de jeito nenhum. Já os personagens que não têm parceiros, tipo o Mifune, a Blair, o Stein, só conseguem carregar essa barrinha apertando o botão pra carregar mesmo. Só que fora essa mecânica, o jogo não tem muito mais a apresentar. O combate é extremamente simples, com 3 botões de ataque, onde mal existem combos. Sério, eu joguei isso por umas 2 horas pra gravar esse vídeo e eu não consegui fazer nada muito mirabolante e me senti extremamente castrado pelas animações todas duras e travadas dos personagens. Tipo, olha esse script alpha do Crona. Ele começa do nada e acaba do nada. E ele é um ataque neutro. Eu juro por Deus, esse é o X do personagem. Como é que tem lógica isso? Inclusive por isso que eu tenho pra mim que o Crona é o boneco mais roubado desse jogo. O kit dele simplesmente não faz sentido nenhum de tão absurdo que é. A única coisa que faltava pra ele ser tão quebrado era um projétil pra controlar a distância. Só isso. Dos 3, eu acho que esse aqui é o que mais serve fanservice, principalmente porque mesmo que ele não seja bom e nem muito divertido, ele é minimamente funcional, diferente dos 2 anteriores. Os cenários também não são muito bonitos, mas comparados ao Monotone Princess, pra mim isso aqui é o paraíso, é quase nível de PS5 os detalhes. Se você é doente por Soul Eater e quer ver um pouco de luta entre os personagens que você gosta, talvez até valha a pena dar uma olhada, mas ele tá longe de sequer ser um jogo ideal ou comparável aos jogos que estavam saindo na mesma época que ele. Porque pra vocês terem uma ideia, o primeiro Naruto Storm é de 2008. Tipo, sério, para pra pensar nessa comparação. Nesse cenário, Battle Resonance simplesmente não existe, pô. Por que você jogaria isso aqui ao invés de Naruto Storm? Porque tem certas coisas que nem o fanservice ajuda, infelizmente. Depois disso, Soul Eater nunca mais brilhou nos consoles, e nenhuma outra obra do Okubo ganharia jogos novamente. Fire Force até hoje não tem um jogo próprio pra chamar de seu, só um jogo gacha de celular que é nada original e também só foi lançado no Japão, o que infelizmente também é uma pena, porque mesmo sendo ruim, a gente pelo menos podia ter a chance de jogar. Mas o que é engraçado é que tudo isso ainda pode mudar, e Soul Eater pode ganhar um bom jogo, porque a história de Soul Eater como obra ainda não acabou. A história de verdade do mangá ainda não foi adaptada e a gente sabe que enquanto isso não acontece com o mangá, a história dele ainda não acabou. Então, a gente pode sonhar em ter chances ainda. Honestamente, com Fire Force eu já desisti. Não vai ter um Battle Arena de Fire Force e eu vou morrer sem ver um jogo desse acontecer. Mas eu espero que se houver um próximo jogo de verdade de Soul Eater, que ele quebre essa maldição, que finalmente a gente ganhe um bom jogo de Soul Eater. Eu sou o Capitão Scalércio e eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve aqui no canal e se te interessar, dá uma olhadinha no meu canal secundário também, que já tem um pouquinho de conteúdo por lá. Comenta aí qual desses jogos você achou o menos pior e até o próximo vídeo.